Muito boa tarde. Estamos no ar aqui com mais um programa aqui na Web TV São Caetano. Mais um programa de Saúde em Dia. Na verdade não é só um programa, não. É um bate-papo gostoso que nós temos com todos vocês. Eu, um entrevistado e todos vocês internautas. Vocês estão em maioria, hein? Tá? E justamente por isso nós esperamos suas perguntas através de Twitter, Facebook. E clique aqui embaixo ó, no Participe e mandem suas perguntas para a gente. Tudo isso só é possível numa nova forma inteligente de se fazer televisão. Só aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano sou eu e você. Eu e você e o nosso convidado de hoje, aqui na Web TV. Onde esse convidado de hoje, que é um endocrinologista, Dr. João Alberto Ferreira de Matos, endocrinologista há 36 anos, aqui em todo o ABC, São Paulo, e que nós vamos bater um papo sobre a endocrinologia geral e sobre aqueles famosos medicamentos para emagrecer. Você é a favor ou contra? Mande aqui, mande o seu recado para a gente, porque nós vamos pegar e vamos cientizá-los de tudo o que é bom, o que é ruim, o que é que ele ocasionou, por exemplo, com a parada desses medicamentos, o que ocasionou nos pacientes dos médicos do Brasil inteiro e o que seria interessante para que todos nós retomássemos aqui um caminho adequado para a saúde de todos nós. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, e o nosso entrevistado de hoje, Dr. João Alberto. Dr. João Alberto, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, João? Eu que agradeço. Vou te chamar de João, hein? Tá Sim, bom? claro. Eu sou Ângelo para você, tá bom? Sim, Ângelo. Então tá bom. A partir de agora, mande suas perguntas, tá bom? Então, olha, João, eu gostaria de conversar hoje, realmente nós já estávamos batendo um papo sobre o impasse que o país vive, sobre a proibição dos remédios para emagrecer, que se não me engano foi no ano, há 2 anos atrás, né? Por volta de outubro a dezembro de 2 anos atrás, que causou uma panosa em relação a todos os médicos e pacientes, né? Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre endocrinologia. A endocrinologia, ela trata do quê? Bom, basicamente são todas as doenças glandulares, hormonais, que envolvem hipófise, tireoide, suprarrenais, pâncreas, enfim, uma série de glândulas. E o metabolismo das pessoas, né? Aliás, falando em obesidade, é bom que se saiba que obesidade é uma doença. A pessoa não opta por ser obesa, tem toda uma carga genética, quer dizer, ninguém é culpado de ser obeso. A pessoa realmente é vítima dessa situação que muitas vezes é transmitida pelo código genético. Entendi. Agora, me fala uma coisa, doutor, já para a gente iniciar sobre os medicamentos, quais seriam esses medicamentos, esses remédios que estão proibidos e desde quando eles estariam proibidos? Bom, esses medicamentos foram proibidos em 2011. O nome deles é anfepramona e fenproporex e mazindol. O fenproporex e a anfepramona são medicamentos ditos anfetamínicos, quer dizer, não são anfetaminas. Existe uma diferença sutil de terminologia farmacológica, mas os anfetamínicos têm alguma similaridade com a anfetamina, mas não são anfetamina. E o mazindol, que é de outro grupo, mas foi incluído no mesmo controle na época. Esses medicamentos eram controlados, infelizmente com a proibição passaram a ser descontrolados, porque existe oferta de coisas falsas no mercado e se criou uma linha de tráfico, vamos dizer assim, porque as pessoas desesperadas procuram o medicamento que as mantinha em boas condições de saúde. E às vezes compram gato por lebre, né, doutor? A maioria tem gente trazendo coisas do Paraguai que só Deus sabe o que tem dentro, né? Já pensou? E apregoando que é anfetamínico, que é anfepramona, que é fenproporex, mas na verdade ninguém pode garantir essas coisas que é meio la garantia sou eu. Sou eu. O impasse, ele envolve órgãos poderosos, né? Como a Anvisa e agora na Câmara dos Deputados discutem o assunto, tá? Eu tenho aqui em mãos uma discussão aqui, uma matéria que saiu em relação à internet, que fala o seguinte: na contramão da Anvisa, Câmara aprova a lei que permite venda de remédios para emagrecer. Projeto de lei aprovado na Câmara libera a venda de remédios para emagrecer. Na contramão do que definiu a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Câmara dos Deputados aprovou terça-feira, dia 19, um projeto de lei que autoriza a produção e venda de determinados remédios para emagrecer.
A proposta se refere a medicamentos feitos a partir de substâncias como sibutramina, anfepramona, fimproporex e mazindol. Os últimos 3 do grupo das anfetaminas, tá, foram proibidos em outubro de 2011 por determinação da Anvisa, que entendeu não haver comprovação de eficácia e que o risco de seu uso supera o benefício. A sibutramina foi mantida no mercado, mas com restrições. A proposta foi aprovada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se não receber recurso para ser votado em 5 dias pelo plenário, segue para a votação do Senado. O texto original da proposta, apresentada pelo deputado Felipe Bournier, que queria proibir a Anvisa de atuar na regulamentação desse setor, mas os deputados entenderam que a medida poderia ser inconstitucional e preferiram liberar a comercialização sob prescrição médica. Tá? A Anvisa fala o seguinte: a medida é abusiva, muito alta e a utilização desses medicamentos sempre foram crescentes. Já as entidades médicas já recusam isto e falam que a restrição ao uso dos inibidores de apetite foi duramente criticada pelas próprias entidades médicas. Né? O que o senhor acha disso? Bom, na época da proibição, a Anvisa convocou uma audiência pública e várias entidades médicas compareceram e exaustivamente discutiram o assunto, colocando que o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ABESO, Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e Associação Médica Brasileira, todas eram unanimemente contra a proibição desses medicamentos. Era um absurdo essa proibição. Eu não sei nem para que pedir uma audiência pública para depois passar por cima da opinião de todas as entidades médicas. A Anvisa, na época, declarou que estava proibindo também porque o FDA proibiu nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Isso é uma inverdade. Lá existe e foi lançado mais um esse ano. Dizer que não tinha trabalho suficiente, a própria prática e o uso, são 40 anos de uso desse medicamento. Isso demonstrava a eficiência. E a alegação de que quando parasse o remédio a pessoa engordava de novo, isso é uma prova de que funciona. Assim como acontece com medicação para diabetes, para hipertensão, para outras patologias, que quando interrompidas a doença volta. Isso mesmo. E nós não tivemos nesses 2 anos de proibição, se isso serve como estudo, nenhum caso de abstinência documentado. Quer dizer, ninguém ficou louco, ninguém morreu, não houve nada disso. Agora, mortes pelas complicações da obesidade que galopantemente aumentou, isso nós estamos tendo. Número de casos de diabetes, de hipertensão arterial, de lesões de articulações, aumentou absurdamente. Puxa vida. Já temos aqui algumas perguntas, doutor. Paulo Oliveira, de São Caetano do Sul. Obrigado, Paulo. Mantenha aí, linkado com a gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. Doutor, quais as saídas de quem sofre com a obesidade? Logicamente que é sem esses medicamentos, né? Que nós estamos conversando agora. Então, na verdade, a Anvisa, ao proibir e não dar outra opção medicamentosa, deixou essas pessoas sem saída. Algumas têm saído para o Paraguai, para comprar medicamento lá. Pela porta dos fundos. Uma das saídas aí é Congonhas ou então a estação rodoviária para os que têm menos condições. Mas a gente brinca, mas é triste a situação. Muita gente perdeu emprego, casamento, vida afetiva, qualidade de vida, condição para fazer atividade física. A pessoa ganha 30 quilos, não pode mais ir para a academia, estão largando a academia, quer dizer, estão na contramão do que a gente preconiza, os pilares básicos que são dieta, atividade física, estão indo por água abaixo. É muito triste essa situação. Existe algum outro medicamento que possa ter substituído esses que saíram? Na nossa atual terapêutica medicamentosa, nosso arsenal medicamentoso, nós não temos. Inclusive, está se usando muita medicação off-label. A medicação foi criada para uma coisa, está se tentando mudar para ser usado para obesidade, é um improviso. Seria o caso de se passar medicações que tirariam ansiedade, por exemplo, para combater a fome, por exemplo? Seria isso, mais ou menos? Ou então, se usar outros anfetamínicos, no caso, aqueles usados para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como a Ritalina, que são anfetamínicos e não foram proibidos, nem pode. Tem crianças que tomam e precisam deles.
Na verdade, eu não sei quem proibiu, se tinha noção de que anfetamínico, tem outros anfetamínicos também, né? Tá. Que acabaram escapando. Mas é muito caro. A pessoa vai gastar aí R$300 numa medicação que custava 70. Soubemos que hoje, com esse mercado negro que se instaurou em relação ao Brasil, existem farmácias vendendo anfetaminas ao peso de ouro, quer dizer, R$500, 30 comprimidos, 30 cápsulas e vindas ainda provavelmente made in Paraguai. E duvidosas, né? Ah. Eu tive paciente que ligou para mim desesperado porque ele gastou R$500, comprou e não funcionou. Quer dizer, ele estava se lamentando, não prestou. Mais uma pergunta aqui, vinda de um internauta, Carol Matos. Muito obrigado, Carol. Mantenha aqui com a gente, tá bom? Há algum caso de morte pelos medicamentos para obesidade e pela falta dele? Olha, morte pelos medicamentos para tratamento da obesidade não há registro de nenhuma. Pela falta dele, a gente já tem vários casos. Eu mesmo fiquei sabendo de um caso de uma paciente de Santo André, de 51 anos, que no desespero de ter reengordado foi para a cirurgia bariátrica e com 51 anos ficou na mesa. Puxa. E ela vinha muito bem há 10, 20 anos tomando medicação, era uma empresária, tem inclusive uma filhinha com síndrome de Down e é muito triste essa situação. Perdeu tudo. Eu acho que é o seguinte, os internautas eles têm que entender que da mesma forma, o doutor já falou isso, da mesma forma como existem remédios para a pressão, não é isso? Remédios para diabetes, existem medicações para a obesidade também. Tirar um remédio para a obesidade é a mesma coisa que tirar um remédio para a pressão. Como é que eu consigo controlar a pressão? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. A mesma coisa que eu achar, não, o diabético ele tem diabetes porque provavelmente ele come doces em excesso, então basta ele parar de comer doces que ele não vai precisar de remédio. É mentira, todo mundo sabe que não é. A obesidade é igual. É igual. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Daqui a um minutinho estaremos de volta aqui, tá? E com esse assunto intrigante aqui para todos nós, que é sobre as anfetaminas, a retirada das anfetaminas e a volta das anfetaminas em relação ao mercado. Os anfetamínicos, como diz o doutor. Até já já! Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui é na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Agora sou eu e você aqui na Web TV São Caetano, uma nova forma inteligente de se fazer a televisão. Sabe por quê? Porque vocês, internautas, fazem com que ela seja inteligente. Vocês é que mandam as perguntas, vocês é que movimentam o programa, vocês é que movimentam o entrevistado, vocês é que dão ação em tudo isso aqui. O movimento é dado por vocês. Muito obrigado a todos vocês. Tô cheio de perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue cumprir aqui até o final do nosso programa aqui, tá bom? Luísa Medeiros, muito obrigado, Luísa. Doutores, boa tarde. Essa discussão da Anvisa não é consequência do fácil acesso das pessoas e também por comprar produtos desconhecidos, acreditando ser o remédio para emagrecer? Olha, eu acredito que a proibição faz com que as pessoas vão cada vez mais procurar esse acesso duvidoso, esse acesso paralelo. Quando elas tinham uma linha de compra organizada,
e tutelada pelo médico, com todo o controle necessário, com impresso como a gente sempre fez, elas não precisavam sair caçando coisa das mãos de traficantes. Então, eu creio que, na verdade, a proibição da Anvisa abriu uma linha de tráfico. Quer dizer, o que era controlado passou a ser descontrolado. E as pessoas, no desespero, acabam comprando coisas que nem funcionam direito, ou sabe Deus o que tenha, as dosagens não têm nenhum controle rigoroso de nenhum órgão. Então, fazem cápsulas no fundo de quintal, coisa que antes não acontecia. Acho que tem mais uma coisa também que é importante, doutor, eu tenho certeza que o senhor vai concordar comigo, a balcoterapia, entendeu? Então, eu acho que quando você passa pelo médico, entendeu? O médico, ele estudou tanto, mas tanto, para saber o que sabe, sabe? Para poder passar aquilo que você precisa. Procure seu médico, entendeu? Não vá numa farmácia diretamente, vá na farmácia para comprar o medicamento que o seu médico passou. Não é verdade, doutor? Porque eu acho que grande parte está aí. Os farmacêuticos, eles não estão dentro da farmácia. E mesmo que tivessem, eles não podem prescrever. Podem, no máximo, ler, conversar e tudo mais. Tá? Então, procure seu médico de confiança, tá bom? Selma Maria, de Santos. Obrigado, Selma. Fica com a gente aqui. Quais os efeitos de quem usa o remédio e para de utilizar? Assim como parar a atividade física, existem consequências? Uma das consequências que a gente tem notado é que pessoas que vinham bem equilibradas com a sua dieta, o seu exercício, o seu medicamento, com a quebra da continuidade da medicação, voltaram a engordar, perderam a condição, inclusive, de fazer atividade física, abandonaram a academia, se é que estavam fazendo, com lesões ortopédicas graves. E aí a gente percebe o quanto essa proibição de medicamentos onera o sistema de saúde, inclusive saúde pública. Quer dizer, o número de diabéticos aumentou, o número de hipertensos aumentou. Então, no serviço público, passam a ter que fornecer medicação para diabetes, o glucosímetro, que é o aparelhinho, a fitinha para controlar a glicemia, e eram pessoas que estavam extremamente bem. Então eu vejo um prejuízo muito grande, inclusive para a saúde pública, que onera os quadros e o que é mais triste, onera a qualidade de vida das pessoas. Puxa vida. Outra pergunta, Ivanilda Ribeiro. Obrigado, Ivanilda. Continua com a gente, tá bom? O que o senhor acha da dieta Duncan? Não é melhor dieta do que tomar remédio? Eu desconheço, eu não sei o que é dieta Duncan, tá? É uma das dietas da moda, né? Tá. A gente de vez em quando passa por isso. Dieta de Beverly Hills, Atkins, agora a Duncan é a que está na moda. O problema é o seguinte, é evidente que tomar remédio seria uma segunda opção em qualquer doença. Por exemplo, se o diabético só conseguir controlar o diabetes com dieta e exercício, ele não precisa tomar remédio. Se isso não for conseguido, tem que usar medicação. O obeso é a mesma coisa. O hipertenso é a mesma coisa, sim, é verdade. Tira o sal da comida, etc. Agora, nada impede que ele faça dieta Duncan tomando medicação. Ele vai, inclusive, ter uma adesão maior à dieta e conseguir cumprir mais à risca o que está colocado lá. Porque, quer queira ou quer não, dieta sempre tem umas imposições que muitas vezes não é aquilo que ele gostaria de comer. E faria muito bem essa dieta se ele tivesse uma medicação de apoio. Ou seja, a adesão à dieta está intimamente ligada ao sucesso do medicamento. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Perfeito. Ana Paula, de São Bernardo do Campo. Obrigado, Ana Paula. Continua com a gente aqui também. Doutor, quando compramos remédios de colegas ou coisa assim, o que pode contar dentro da cápsula? O que pode conter, né? Aqui colocou contar. O que pode conter dentro da cápsula? Esses remédios são mesmo verdadeiros? Sempre desconfiei e tenho amigas que compraram. A gente até já citou em outra pergunta, estão vendendo coisas absurdamente incríveis, né? Mirabolantes, medicamentos vendidos como suplemento, inclusive, que são termogênicos, que aumentam frequência cardíaca, aumentam pressão arterial, são extremamente perigosos e não são supervisionados por nenhum médico. Quer dizer, se a pessoa passar mal, ela vai recorrer a quem? Tá certo? Então essas coisas que estão ganhando espaço graças à proibição dos medicamentos corretos, são muito perigosas. E essa proibição abriu espaço para isso.
A gente liga a televisão hoje em dia, o que tem de propaganda de remédio para emagrecer, o que se fala de gordinho nos programas, dizendo que vão perder, etc, e financiam inclusive o Ronaldo, etc, e acaba não dando em nada, né? Porque virou um assunto da moda e as pessoas desesperadas, elas vão assistir. Se alguém falar que serragem de peroba é bom para emagrecer, no dia seguinte estão comprando. Inclusive esses medicamentos termogênicos e afins estão em qualquer academia hoje, né? Sim. Em qualquer portinha, hoje se vende aqueles tubões grandes, né? Cheio de cápsulas lá, que deve ter 1000 cápsulas lá, quantos tem lá dentro, e não tem controle nenhum. Alguns, inclusive, foram bloqueados pela Anvisa, né? Mas o pessoal está trazendo de fora. É a coisa mais fácil do mundo trazer. Aumentou o preço só. E que é o comércio, né? Patrícia Regina, obrigado, Patrícia. Outra pergunta aqui. Teve algum interesse pelas comorbidades visar um lucro com as doenças dos obesos? Isso eu até citei um artigo que eu escrevi sobre teoria da conspiração na obesidade. Para a indústria farmacêutica, esses medicamentos como anfepramona, fenproporex, não eram medicamentos caros, talvez não tão lucrativos, e o obeso, quando ele engorda, ele passa a dar muito lucro para a indústria farmacêutica, porque ele passa a consumir medicação para diabetes, para dislipidemia, para coluna, para o joelho, para hipertensão, que são remédios caros, tá certo? Então, muitas vezes eu creio que se for visar o lucro, para a indústria é preferível ter o gordinho gordo, porque o gordinho magro gasta muito menos na farmácia. Certo. Outra pergunta, Denise, de São Caetano. Obrigado, Denise. Fica com a gente. Não é possível emagrecer sem medicamentos? Novos hábitos alimentares e exercício físico? O doutor já falou, mas é sempre bom. Depende da pessoa. Muitas pessoas. Vou dar um exemplo. Aquele gordo exagerado que come 2 feijoadas. Se ele passar a comer uma feijoada só, ele já emagrece um pouco. Agora, e aquele gordinho que eu conheço muitos, que não come tanto assim? Que tem gente magra que come muito mais que ele, o sacrifício dele tem que ser muito maior. E nesses casos é muito difícil sem medicação. Uma dieta para emagrecimento ela é mais cara, passa a ser uma cesta básica mais cara. A possibilidade de exercício, de atividade física, nem todo mundo tem, por falta de dinheiro, por falta de tempo. Tá e certo? até por dor, né? Por pessoas dor. Com reumatismo, com uma gota, que até piora. Exatamente, infelizmente. Seria bom se a gente pudesse, pelo dom do convencimento, fazer as pessoas emagrecerem. Desde já eu quero agradecer aqui a todos os internautas, tá? Pela audiência. Hoje nós estamos disparando em relação à audiência. Estou cheio de perguntas aqui, não sei se vou conseguir levar até o final do programa, mas depois eu passo as perguntas ao doutor para ver se depois ele pode pegar e responder a cada um de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Não saiam daí não e continuem perguntando, tá bom? Ó, fique aqui embaixo, não participe, manda sua pergunta pra gente, tá? Interaja com a gente. Essa é a nova forma inteligente de se fazer televisão. Só aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal, tá? Ana Luísa Campos. Obrigado, Ana. Quando os medicamentos foram proibidos, me senti órfã. E depois de 6 meses já estava com 15 quilos a mais, desesperada. Eu escuto isso todo dia. Para nós médicos, é uma tristeza muito grande você saber o que você pode dar para o teu paciente para ajudá-lo e ser impedido de fazer isso. Quer dizer, tiraram o nosso arsenal terapêutico, tiraram as nossas armas e abriram o terreno para a obesidade e massacrar essas pessoas. Eu sei muito bem como ela está se sentindo. Tem pacientes que choram no meu consultório comentando que estavam muito bem, mostram até a fotografia de como estavam bem com uma determinada roupa e hoje nem mais roupas compram. Quer dizer, isso acabou afetando até o comércio de roupa, o comércio de maquiagem, o comércio de perfume, de calçados, cabeleireira, porque a pessoa perde o gosto de investir nela mesma quando ela volta a ganhar esse excesso de peso. E muito triste isso. E sem contar com o comércio paralelo, que leva a outros tipos de doenças, até câncer, né? Sim. Patrícia Regina, obrigado, Patrícia. Nós agradecemos, tá bom? Continua com a gente. É verdade que muitas pessoas, por conta da falta de medicamentos, estão tentando engordar mais ainda para conseguir fazer cirurgia bariátrica? Isso é um absurdo. A pessoa, para fazer a cirurgia bariátrica, tem que ter um IMC de 40,
ou ter um IMC acima de 30 com comorbidades que autorizam essa cirurgia. Então tem pessoas buscando atingir esse índice de massa corpórea acima de 40 para serem enquadrados naqueles que podem fazer a cirurgia. Quer dizer, é você ficar mais doente para poder ser operado. É um absurdo. É absurdo. Devido à alta audiência de hoje, nós vamos prolongar o programa por alguns minutos, tá bom? Mas mande suas perguntas, que nós estamos acelerando aqui para poder responder a todos vocês. Para a gente pegar e provar para vocês que essa é a nova forma inteligente de se fazer televisão. Ou seja, é o entrevistado, é o entrevistador, mas na verdade quem entrevista é você. É você que comanda tudo, tá? É você. Você precisa costumar acreditar que é você que comanda não só a televisão brasileira, mas você comanda o país, tá? Acostume com isso, a sua força é demais. Obrigado pela audiência. Maria Amélia, obrigado Maria, fica aí com a gente. Usei aquele medicamento para diabetes, deve ser o Victoza, né? Com o objetivo de emagrecer, mas é muito caro. Hoje tem alguma alternativa? O Victoza apareceu inclusive na revista Veja com uma manchete que dizia parece milagre. E não houve esse milagre não, porque a gente chegou a experimentar em alguns pacientes, é muito caro. E depois que começaram a aparecer relatos de casos de pancreatite, de tumor de pâncreas, principalmente nos Estados Unidos, a gente ficou com um pé atrás. Eram pacientes não diabéticos que estavam usando essa medicação, aquela caneta que injeta no abdômen, né? E a alternativa boa eram as alternativas que a gente tinha anteriormente, que foram tiradas da gente, dos pacientes principalmente. Então hoje em dia está difícil. Sobrou sibutramina no mercado, sobrou fluoxetina, sobrou algumas coisinhas que não têm aquela mesma... Um efeito real, o mesmo efeito. Outra pergunta, Mário Souza, que tem 2 Souzas, não sei se é um só ou são 2. Obrigado, Mário. Com 1 ou com 2 Souzas, muito obrigado, tá? Dizem que o estado depressivo emagrece, mas comigo foi muito diferente. Eu engordei mais de 20 quilos e ninguém acredita. O estado depressivo, muitas vezes, impulsiona o paciente a comer mais, até porque existe, às vezes, uma carência de serotonina, e isso é interpretado no sistema nervoso central como sendo carência de carboidrato. Então a pessoa automaticamente busca no chocolate, no doce, alguma coisa para um refrigério para aquela situação dele. E a depressão também deixa a pessoa mais parada, mais quietinha, num cantinho, mais triste. Isso daí faz com que ela gaste menos calorias também. Então o estado depressivo muitas vezes aumenta a obesidade e o aumento da obesidade aumenta o estado depressivo. Isso é um círculo vicioso. Luciana Arruda. Obrigado, Luciana. Continua com a gente. A Anvisa proibiu sem explicações convincentes desses medicamentos. O senhor concorda com isso? Totalmente. Até hoje eu estou querendo saber o porquê que proibiram, né? Porque o que eles falaram? Primeiro, que era proibido pelo FDA nos Estados Unidos. Não é verdade. Segundo, que não tinha certeza de que os remédios faziam efeito. Pergunta para todo mundo que usou, para os médicos. A própria classe médica referendou os produtos. Quer dizer, alguém que não era médico veio lá e proibiu. Então é muito triste isso, a gente vê que alguém de repente toma uma atitude dessa, não sei baseado em quê. E unilateral, né? Totalmente unilateral, e não teve nenhum agravante que dissesse, olha, porque isso aí está fazendo mal. Não. Eu coloco em dúvida se na Anvisa existem o grupo de médicos que lá trabalham tomaram essa decisão ou se foi um problema político, sabe? Mas fica aqui só uma pergunta, tá bom? O que foi? Médicos ou políticos? Mais uma pergunta, Gisele. Obrigado, Gisele. Fica com a gente aí. Doutor, o senhor acredita na volta desses medicamentos? Vamos citar de novo. Anfepramona, Femproporex e o Mazindol, é isso, né? O senhor acredita na volta deles? Bom, eu por ser uma pessoa que acredita primordialmente em Deus e desconfio dos homens, eu acredito que a força de Deus pode ser que faça com que isso volte. Agora, infelizmente os homens não são totalmente dignos de confiança. A gente não sabe que tipo de manobras que acontecem por trás das coisas. Quais os interesses, né, doutor? Sim. Já houve 2 comissões de deputados que aprovaram o produto, ou a volta dos medicamentos. Está só para ir para o Senado agora, para aprovação.
mas mesmo assim tinha deputado isolado trabalhando contra. Por quê? Defendendo o quê? É isso que a gente quer saber. Então ele andou, inclusive, buscando assinaturas de 50 deputados para conseguir derrubar o que todos os outros das duas comissões haviam aprovado. É difícil, sempre tem uns interesses que a gente não consegue entender o que acontece. Luciana. Obrigado, Luciana. A Anvisa acabou com a minha vida e minha autoestima. Só quero minha vida de volta. Eu escuto isso várias vezes. É um comentário muito triste, né? Triste. Mas é um comentário de consultório diário, na verdade. E é verdadeiro. É verdadeiro. Existem alguns grupos no Facebook de União pela Volta dos Inibidores de Apetite, em que essas pessoas estão entrando para batalhar pela volta dos seus medicamentos e ao mesmo tempo procurar um ombro amigo para se lamentar, para se lastimar. Eu vejo isso todo dia, cada uma contando das mazelas que está vivendo em função da proibição desses medicamentos, e eu quero crer que alguma autoridade maior nesse país vai socorrer essas pessoas, vai representar essas pessoas. Porque na verdade o político está lá para representar o povo, os anseios do povo, os anseios da sociedade, os anseios pela saúde das pessoas. Não interesses particulares, pessoais, que eu não sei quais são. Mais uma pergunta, Maria Alice, aqui de São Caetano. Obrigado, Maria Alice. Continua com a gente aí. Obesidade não isso é uma afirmação que ela está fazendo, tá? Obesidade não é uma escolha. Exato. O simples comer em excesso é uma obesidade. E é uma doença metabólica. É isso mesmo? É isso mesmo. E eu desafio alguém geneticamente magro a se transformar em gordo simplesmente comendo em excesso. A gente às vezes vai em rodízio ver pessoas comendo assim absurdamente aquela montanha de comida e magrinhos. Magrinhos. Dá uma raiva terrível. Em todo gordinho que vê aquilo quer pegar pelo pescoço de raiva, né? Pô, o camarada come tanto e é magro, e eu que fico aí segurando, deixo para comer o docinho só no sábado, naquele casamento. Então, existe uma discriminação muito grande contra o obeso, principalmente por parte de pessoas que não sabem que a obesidade é uma doença. Tem Código Internacional de Doença para Obesidade, está lá no livro, no CID. Obesidade é uma doença. E essas pessoas são vítimas e merecem e precisam e têm direito a tratamento, que foi negado a elas. Mais uma pergunta, Yara Duarte. Cirurgia bariátrica ou medicamentos? Depende do caso. Não sou contra a cirurgia, pelo contrário, meu filho é cirurgião bariatra. Eu sou contra a cirurgia bariátrica mal indicada, eu sou contra a banalização dessa cirurgia, eu sou contra ela ter se tornado a tábua de salvação de pessoas que não precisariam disso, e o risco cirúrgico é sempre muito maior do que um medicamento. Então, há casos que não precisam nem de remédio, há casos que precisam de medicamento, e há casos que infelizmente tem que ir para a cirurgia, uma vez esgotadas todas as outras alternativas. Agora, as alternativas têm que ser mantidas para o povo, não retirar simplesmente. O senhor é a favor ou contra o retorno desses medicamentos? Eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor, mesmo porque essas pessoas voltariam a ter acesso à sua qualidade de vida, tanto do ponto de vista físico, mental, emocional, profissional, coisa que elas perderam. Eu sou um dos médicos que vem batalhando pela volta dos medicamentos. Peço até que os meus colegas me abracem nessa causa, não fiquem em cima do muro ou esperando passar o ônibus para subir sem pagar passagem. Desculpe se eu estou falando isso, mas muita gente teria que ter se mobilizado mais. Eu tenho colegas aí que estão se mobilizando, o pessoal da Bram, o Dr. Mandetta, e pessoas que nem são médicas, mas estão exercendo um papel que deveria ser até do médico, em pleitear os recursos medicamentosos para os seus pacientes. Ou seja, pleitear aqui é sair de cima do muro, como o senhor falou, e abraçar a causa, né? Sim. Se quer, quer, não quer, não quer. Sim. Né? Mas eu acho que tem que se tomar uma posição, eu acho que esse é o momento. Uhum. E qual é que é o trâmite legal disso aqui? Eu estava lendo aqui que essa informação toda ela está no limite terminativo. Sim. O que significa isso? Significa que
terminou isto e agora vai direto para o Senado aprovar? Sim, e votar. esgotado o tempo para ir a plenário, vai para o Senado para aprovação. E não sei depois se quem tem que sancionar é a presidente da República, mas as duas etapas mais difíceis já foram vencidas, que é as comissões de deputados. Muito deputado não sabia direito o que estava sendo votado, eles tiveram que buscar informações e a gente ajudou muito a orientar os deputados sobre o que estava se passando na realidade, sem fazer drama, sem nada. Aconteceu isso e muitos voltaram até atrás da opinião anterior, porque tinham uma visão diferente da realidade. Então agora a gente só está aguardando que vá para o Senado para que seja aprovado. Perfeito. Eu queria agradecer aqui todas as perguntas que vocês mandaram aqui. Hoje foi um dia assim especial, tá bom? Nós conseguimos responder a maioria, mas temos várias aqui que eu vou encaminhar ao doutor. Ele vai encaminhar a resposta a cada um de vocês. Isso que eu me comprometo e o programa também se compromete a fazer isso. Eu gostaria que o senhor desse o seu recado final até para Brasília, para as entidades, as câmeras, os microfones estão abertos aqui para a sua fala, por favor. Eu diria o seguinte, um homem sábio se mede, principalmente quando ele reconhece um erro e volta atrás. Isso é sinal de sabedoria. Isso não é falta de caráter, não, pelo contrário. Eu errei, eu assumo, eu volto atrás. Eu gostaria muito que a Anvisa assumisse esse erro e voltasse atrás sem ter que a gente ficar recorrendo a deputados, a recursos jurídicos e etc. Errou, corrige. A tentativa foi boa, muito bem. É mais nobre, né? É mais digno, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu esperaria que isso acontecesse, ficaria melhor para todo mundo. Muita gente está se sentindo com uma saia justa de aprovar algo que vai desautorizar a Anvisa. Eu não quero desautorizar a Anvisa, nós precisamos dela para controle, mas não para proibição. Eu quero a Anvisa como um órgão controlador que norteie o uso das coisas, não que proíba o uso das coisas, porque acho que isso nem é uma atribuição da Anvisa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Gostaria de deixar aberto aqui e se o senhor pudesse atender o nosso convite para uma nova ocasião, nós agradeceríamos. Sem dúvida, quantas vezes eu for chamado e puder colaborar para a saúde do povo brasileiro, eu estarei aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência, tá? Sou eu e você aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Estaremos aqui na próxima segunda-feira às 17h30, no programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico em São Caetano, com vocês e mais um entrevistado aqui, para falar de coisas sobre a saúde em geral, tá bom? E esse bate-papo gostoso. Muito obrigado e até lá!